Bom, pessoal, então, primeiro, muito obrigado a todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo para vir conversar aqui com a gente, para pegar algumas dicas de como montar um planejamento para um período tão delicado, para um período tão difícil como esse período que a gente está vivendo. A cada dia tem uma novidade, né? Então, o que a gente tem certeza é que o cenário ele vai ser um cenário inóspito, o que não significa que é um cenário impossível de se trabalhar. E a gente tem uma crença muito forte, né? A Celera, tudo que aconteceu nas nossas vidas, especificamente dos founders da Celera, né? Eu, do João e do Pedro, tudo que a gente começou na nossa vida foi durante um momento de crise. Então, quando a gente decidiu começar nossas primeiras empresas, a gente estava em momentos de crise pessoal, né? Não era uma crise de mercado, mas todos nós estávamos em condições de vida que não eram confortáveis. Depois disso, quando a gente decidiu criar a Celero, efetivamente, fazia um mês que a presidente tinha sofrido impeachment, então o mercado era completamente imprevisível e a gente acreditou que sim, a gente conseguiria fazer alguma coisa relevante em um período como esse. E agora, mais uma vez, a gente está enfrentando uma, obviamente, sem precedentes, nem se compara a qualquer outra que a gente já passou, mas a gente continua com as nossas crenças de que sim, é possível a gente fazer as nossas empresas darem certo, é possível a gente fazer os nossos negócios acontecerem nesse período de crise. O João preparou um material muito legal para ajudar a elaborar uma estratégia. Como entender a estratégia, uma leitura um pouquinho rápida do mercado, e é isso que a gente vai estar falando nos próximos minutos aí com vocês. Então, João, se você quiser fazer a intro e já começar a compartilhar para a gente poder conversar com o pessoal. Legal, legal. Bom, pessoal, como o João comentou, né? Acho que a ideia é a gente tentar enxergar oportunidades nesse momento que a gente está. Hoje, a gente tem mais do que nunca conversado com os nossos clientes, conversado com parceiros, empreendedores, conversado com diversos empresários dos mais diferentes segmentos e está todo mundo muito assustado, está todo mundo nervoso. Cada dia uma notícia diferente e, infelizmente, as notícias não são tão boas assim. Então, acho que uma certeza que a gente tem é que as coisas não serão mais como a gente imaginava que poderiam ser, e com certeza elas não serão nunca mais como elas eram no passado. Então, o que a gente preparou aqui, obviamente, a gente vai falar de planejamento estratégico, a gente tem um foco muito mais financeiro, que é a nossa expertise, né? Como a gente construiu todo o nosso caminho aqui, e o grande motivo da gente ter fundado a Celo, da gente ter construído o nosso negócio, da gente ter construído a nossa carreira e da gente ter buscado esse sonho de levar a saúde financeira pelo país, é ajudar pequenas e médias empresas com a sua gestão, com o seu negócio, olhar para os números e tomar decisão e conseguir construir um negócio cada vez mais saudável. Então, a gente sabe que, para quem estiver assistindo isso agora, depois que vai ficar gravado, disponível, é muito fácil vocês conseguirem lembrar de um negócio que é muito bom, que tem um serviço legal, que tem um produto bacana e que, infelizmente, quebrou por falta de gestão, né? Então, tudo isso tem uma série de fatos que compõem essa motivação de quebra, e é para isso que a gente existe, né? Então, a gente vem compartilhar aqui alguns dados muito relevantes para vocês. A gente quer fazer uma reflexão sobre essas informações e a gente desenhar um plano de ação para que durante pelo menos 8 meses, que a gente entende que o mínimo para conseguir se recuperar seriam 8 meses, a gente consiga dar uma luz, obviamente, né, que não existe nenhum tipo de planejamento exatamente igual para cada negócio, você tem que adequar ele para o seu modelo, você vê o que funciona para o seu tipo de negócio, você vê o que funciona para outros negócios e usar isso no seu dia a dia. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, a gente vai fazendo os comentários, e aí eu vou pedir para o João ir trabalhando junto comigo para a gente tendo pontos de vista diferentes, tá? Então, o que eu queria começar apresentando para vocês, João, só confirma para mim, por favor, no momento que a tela estiver aparecendo, por favor. Já apareceu. Legal. Ela está na minha tela? Uhum. Você continua aparecendo, mas a gente já está vendo os dados que incomodaram e motivaram a gente a começar o negócio. Então, beleza. Então, João, explica um pouquinho para o pessoal como que a gente conseguiu essa primeira informação aí, por que a gente trabalha tão forte nela e o que isso significa para a gente. Bom, a gente começou a Celero, era inicialmente um modelo de consultoria, a gente atendia os nossos clientes e a gente reparou que não adiantava a gente simplesmente... João, a tela saiu. Aí, voltou.
Não adiantava simplesmente a gente dar conselhos para os nossos clientes, a gente configurar os sistemas para que eles pudessem operar normalmente no dia a dia. O nosso cliente ele não tinha uma série de competências necessárias, e não por falta de vontade do empreendedor, mas simplesmente por falta de tempo, falta de foco. Nunca eu ouvi falar em alguém que pensou, puxa, eu vou abrir essa empresa aqui, vou abrir uma agência de publicidade, vou abrir um escritório de advocacia, vou abrir, sei lá, um estúdio de arquitetura, porque fazer a gestão financeira desse negócio vai me motivar a sair de casa. Não, nunca ninguém pensa nisso. O financeiro ele sempre acaba aparecendo na vida das empresas. E aí a gente entendeu que 85% das PMEs que a gente entrevistou, e a gente entrevistou um volume considerável de PMEs, não sabem o que é gestão financeira. Acreditam que a gestão financeira é fazer algumas rotinas simples do dia a dia, que é olhar para o passado, sempre fazer um fechamento do que aconteceu, e não se dá importância para o futuro. E o trabalho da gestão financeira, porque se a gente parar para pensar, se eu estou olhando para trás, eu não estou fazendo gestão de absolutamente nada. Eu não tenho mais ação sobre o que já aconteceu. Já aconteceu. Eu só estou acompanhando uma notícia triste, ou às vezes uma notícia boa, mas eu não tenho mais como mudar o que aconteceu. Óbvio que o passado é importante para a gente entender um panorama da nossa empresa, mas a principal função da gestão financeira é olhar para frente, é mostrar se a gente está no caminho certo, se a gente não está no caminho certo, e como que a gente pode pilotar a nossa estratégia para passar pelos próximos dias, pelas próximas semanas e pelos próximos meses. E a gente percebeu que 85% das PMEs não sabe disso. Então, se você que está assistindo a gente não sabe disso, você não precisa ficar horrorizado. A grande maioria também não sabe. E é constante essa pesquisa, né, Jota? Hoje ainda, todo o nosso time que conversa, né, com clientes aí, quando eles vêm entrar em contato com a gente através dos nossos meios de comunicação, durante a entrevista ali, né, para perguntar como é que a pessoa faz a gestão da sua empresa, como que ela cuida do financeiro, tem algumas perguntas-chave onde a gente pergunta, né, poxa, como é que é a sua rotina, como que você olha para os números e tudo mais. Ali a gente recebe muita gente trazendo um jeito errado de fazer, um jeito incompleto de fazer, que acaba se enquadrando nessa grande maioria, né? E isso acaba resultando diretamente, porque a gente está num mercado cada vez mais competitivo, onde a profissionalização é cada vez maior, e agora a gente entrou num momento onde profissionalizar não é mais uma opção. Porque se a gente já tinha 60% das empresas quebrando em 5 anos, e vocês podem ter certeza que parte desses 60% de empresários que quebram seus negócios não são ruins. Eles não eram maus no que eles faziam, né? Eles não eram uma pessoa que não sabia fazer bolo, ou que um padeiro que não sabia fazer pão, ou, enfim, qualquer profissional que não sabe executar aquilo que está vendendo. Sabiam executar muito bem. Muitas vezes são excelentes prestadores de serviço, vendem produtos muito legais, mas quebram porque não sabem cuidar do seu próprio dinheiro. É natural que coloquem a culpa em crise, é natural que coloquem a culpa em N mil fatores, mas em grande parte dessas situações, o problema é que essas pessoas não souberam cuidar do próprio dinheiro. Fizeram retiradas de caixa maiores do que a empresa conseguia comportar, ou nunca fizeram nenhum tipo de controle. E quando o primeiro problema apareceu, não existia planejamento nenhum para passar por cima desse problema, né? Então, é justamente contra esse número que a gente quer lutar. A gente sabe que, obviamente, ele vai aumentar bastante agora, mas o nosso principal objetivo, não só com essa live, mas com tudo que a gente faz na vida, é reduzir o número de empresas que quebram porque não sabem cuidar do próprio dinheiro. E aí a gente vai de encontro, né? A gente conseguiu fazer um diagnóstico, né? Não olhando agora para diagnóstico financeiro, mas um diagnóstico de rotina, de uma motivação para essa falta de gestão. E a gente chega nesses 3 principais pontos, né? Por que a falta de gestão é tão grande? A gente identificou esses 3 pontos, né? Primeiro é a falta de tempo. Poxa, você tem tanta coisa para fazer, você tem que atender bem o teu cliente, você tem que atender os teus colaboradores, você tem que fazer a gestão do teu negócio em si, você tem que garantir que ele esteja funcionando, você tem que cuidar das tuas instalações, você tem que olhar para os teus fornecedores, você tem uma série de coisas para fazer, e quando você vai olhar, o teu dia já acabou e o financeiro vai ficando para o final da tarde, para o final de semana. Eu não preciso nem te dizer que você vai fazer do jeito que dá, né? Porque, enfim, você não tem tempo para isso. O segundo ponto é a falta de conhecimento. Educação financeira, infelizmente, ninguém aprende na escola. Começou a ter um cheiro de educação financeira agora nas escolas para crianças, né? Começou a ter um início de um ensino nisso. Então, obviamente, se a gente não aprende isso na escola, o brasileiro na pessoa física é uma das populações mais endividadas do Brasil. Então, se isso você já não tem na PF, imagina na PJ. Obviamente que você vai levar isso de dentro de casa para dentro do teu negócio também. Então, essa falta de conhecimento na gestão, a falta de conhecimento financeiro vai impactar na gestão do teu negócio, obviamente. E aí você me fala, poxa, João,
mas eu não tenho, eu fiz um curso e tudo mais. Poxa, vamos lá, vamos pensar. Você fez um curso de medicina, um curso de direito, um curso de jornalismo, você fez publicidade, design, N outros, que eles podem até ter um módulo financeiro ou de administração, mas não é o suficiente para fazer essa gestão. E a gente precisa entender. E só fazendo um parênteses, né? A própria faculdade de administração, ela volta o ensino para que você saiba fazer o gerenciamento financeiro de uma multinacional, que é algo muito diferente do que gerenciar o dinheiro de uma pequena empresa. A multinacional geralmente tem orçamento para 1, 2, 3 anos, já programado, já projetado, com budgets muito bem definidos, com profissionais de ponta em todas as áreas dela. O que definitivamente não é o caso da pequena empresa, porque a pequena empresa, o empresário ele tem que ser tudo. Ele tem que ser o cara que vende, o cara que atende, o cara que faz o financeiro, o cara que compra, ele faz tudo. Então, você não, definitivamente, não importa o curso, a faculdade superior, né, o curso de ensino superior que você faça, você não é preparado para ser esse profissional que faz tudo dentro da companhia. Exatamente. E aí é aquela coisa, né? É importante que o profissional entenda que se você está abrindo uma agência, você está abrindo uma clínica, você está abrindo um escritório do tipo que seja, você abrir um comércio, não interessa. Você tem que entender que a tua profissão não é apenas ser médico, advogado, publicitário ou comerciante. Você é um empresário. Então, você tem que saber fazer a gestão do teu negócio. E o último ponto é a falta de dinheiro, a falta de recurso, porque é caro contratar uma pessoa com capacidade técnica para fazer a gestão de forma adequada. É comum a gente puxar uma pessoa próxima por questões de confiança. Então, vou trazer um parente para me ajudar. E, às vezes, esse parente ele é muito bom em N coisas, mas no financeiro ele não é, porque ele teve a mesma educação que você teve, que não teve a parte financeira no meio e não teve o estudo necessário para fazer a gestão do seu negócio. Ou então fazer um investimento em trazer pessoas que ainda não têm a capacidade técnica necessária. Então, você coloca ali uma pessoa que ainda não tem, né, o conhecimento necessário para cuidar do caixa da empresa, da tua riqueza, né, da onde está o tesouro do teu negócio, e acaba não olhando para os números como eles são necessários. Então, tudo isso vai acarretando. E só fazendo um ponto, João, isso é meio que uma receita de bolo, né? Todo mundo aplica. Contrata alguém que confia para trabalhar no financeiro, por óbvio, né? Porque essa pessoa não vai me roubar. É um raciocínio lógico. Mas se você parar para pensar, você coloca uma pessoa que não entende de dinheiro para cuidar do teu dinheiro. Isso não tem cabimento. E essa é uma das principais razões que acaba tendo erro, que acaba não tendo informação, que simplesmente essa pessoa vai continuar fazendo o que você já fazia, só que em vez de você perder tempo com isso, tem alguma pessoa que também está perdendo tempo com isso, porque ela não está gerando valor nenhum para tua empresa, não está gerando informação, não está gerando absolutamente nada. Ela simplesmente está pegando o boleto e está pagando no banco, ou fazendo transferência, fazendo a movimentação do dinheiro. É simplesmente operacional, e você não consegue fazer nada com essa informação. E aí a gente olha para um cenário, né, que a grande maioria das pessoas enxerga o financeiro e a gente consegue representar com esse iceberg aqui. Então, eu tenho a parte de fora, né, o que está acima da água, né, que é o que normalmente a gente vê, que é pagar boleto, emitir nota e fazer fechamento. Literalmente, entre aspas. Porque cada um faz de um jeito, faz como dá, faz quando dá e usa muito de vez em quando. E tudo que está embaixo da água, que é tão e até mais importante que a rotina operacional que está ali em cima, é deixado de lado. Projeção de entradas, previsão de caixa, relação de previsto realizado, parte orçamentária, a classificação correta desses lançamentos, avaliação de créditos, a parte de indicadores, as apurações de resultados e as conciliações, ela vai ficando deixando de lado por conta daquelas motivações que a gente falou no slide anterior. E isso, gente, é a grande causa dessa falta de gestão. As empresas quebram porque elas não olham para o financeiro da forma completa. Elas olham só porque está ali para cima d'água. Por quê? Porque é o que dá para fazer. Porque falta tempo, porque falta conhecimento e porque falta dinheiro. E um ponto mega importante, né? Quando a gente fala de fazer o fechamento ali e está entre aspas, é porque nesses quase 4 anos atendendo, quase 5 anos atendendo pequena e média empresa, a gente já viu tudo que vocês podem imaginar de fechamento. No caderno, no Excel, sei lá, em apresentação do PowerPoint, não faz sentido nenhum isso estar no PowerPoint, vai estar lá no PowerPoint. Então, isso acaba não sendo efetivo, é simplesmente uma tarefa porque a pessoa acredita, como é algo muito popular, né? Quase toda empresa já fez um fechamento desses na vida, é algo muito comum que não serve para quase nada. Serve só para mostrar, foi bem, foi mal. Tipo, sobrou dinheiro ou faltou dinheiro. Ponto.
mas mostrar se você está no caminho do planejamento. É natural que não sejam todos os meses que você tenha lucro. Existem meses em diversos mercados onde você trabalha no vermelho por questão de sazonalidade do mercado, e tudo isso a gente deixa de lado. A gente pode ter uma visão completamente imparcial a respeito do que está acontecendo, a gente não tem a visão do todo, a gente só tem uma visão do que já aconteceu e não serve para fins estratégicos, nenhum estratégico, na verdade. E aí a gente chega, né, num ponto, né, que, poxa, João, beleza, a gente só falou de tragédia até agora, né? A gente está pensando no quão complicado já era a gestão financeira para pequenas e médias empresas, o quanto é deficitária a visão de finanças do pequeno e médio negócio no Brasil, o quanto falta sobre a educação financeira para o pequeno e médio empresário, e a gente visualiza aí o nosso empreendedor brasileiro numa corda bamba, né? Então, eu não achei imagem aí, eu queria simbolizar isso aí, na verdade, Jota, com o Everest, sabe? Se tivesse de ponta a ponta uma corda bamba, sem corda de segurança, a vida do empreendedor brasileiro com tantos ofensores em volta, né? E aquela coisa que a gente pensa, poxa, não tem como ficar pior, né? A gente já tem muito desafio pela frente e a gente está ali, sobrevivendo todos os dias. E aí... Porque empreender, por natureza, é correr risco, né? Não tem como, não existe um empreendimento, lícito pelo menos, que você não corra risco. Você sempre vai ter o risco de dar errado, né? E risco, efetivamente, é a chance do que você está fazendo não dar certo. Então, empreender, por natureza, é correr risco. Só que se você não tem o mínimo de profissionalização nos seus controles e na tua gestão, você corre mais risco do que o necessário. E a chance de dar errado é muito maior. Então, o risco é muito maior de você acabar fazendo parte da estatística. E aí a gente chega no momento que a gente pensou, né? Poxa, acabou, né? Beleza, agora não tem mais como ficar pior. A gente já tem uma economia tentando ressurgir, tentando ressuscitar, cheio de medidas que estavam demonstrando algum avanço, e aí surgiu esse fenômeno mundial aí, nada registrado antes, de uma forma tão expressiva, que pegou o mundo inteiro de surpresa. Se chegasse para qualquer pessoa aqui e falasse que em 3 meses atrás a gente ia ter um problema mundial de saúde que afetasse todo mundo do jeito que está, todo mundo ia falar que era balela, todo mundo ia falar que era mentira, todo mundo ia falar que ia ser alguma coisa assim, e agora tem tanta empresa aí complicada, né? E, poxa, gente, isso aí reforça que a gente tem que estar sempre preparado. Então, se você já não tinha controle antes, agora vai ficar muito mais difícil você trabalhar sem esse controle, né? E uma prova disso já são alguns dados atualizados que a gente conseguiu levantar para mostrar para vocês aqui. Então, dados levantados por Sebrae, mostram que 90% dos pequenos negócios do Brasil tiveram seu faturamento aí jogados para baixo com a chegada do Covid, né? Então, se você não foi afetado, parabéns, você faz parte da minoria que está dentro de algum grupo, que tem algum produto ali que está tendo um destaque aí por conta do perfil de consumo da população, mas a grande maioria está sendo afetada com relação a isso. E aí um triste cenário que é o tempo da duração do caixa, né? Então, o tempo médio de caixa, o quanto dura o dinheiro, vamos traduzir assim, falando, em média o dinheiro das empresas, hoje, no momento, é de 12 dias. O que a gente quer dizer com isso? É que a média das pequenas e médias empresas do Brasil hoje é ter dinheiro para menos de 2 semanas. Então, e isso é um cenário onde, sem faturamento, a empresa consegue continuar funcionando. É menos de um mês que o empresário tem para se movimentar quando ele sofre o primeiro impacto do Covid. Eu imagino que todo mundo que está assistindo aqui, se já sofreu o impacto do Covid, isso já aconteceu, né? Você já está dando um jeito de procurar maneiras alternativas de buscar faturamento. Mas tem muita gente, nesse momento, que está em pânico. Eu preciso que você, que é empresário, você que tem uma pequena empresa, você que tem uma responsabilidade de gerar emprego, de gerar renda e de fazer a economia girar junto com todos os outros milhões de empresários que existem no Brasil, você não pode estar em pânico agora. Se você entrar em pânico, tudo que a gente vai falar aqui, toda a estratégia que a gente desenvolveu para passar por esse período vai ficar muito mais difícil, vai ficar muito mais complexa. A tua capacidade de raciocinar a respeito do cenário vai ficar infinitamente mais afetada. Então, uma questão que é muito importante, todos esses dados de mercado aqui, eles são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo. A partir do momento que a gente já sabe que eles existem, a gente já sabe que o coronavírus está aí. A gente já sabe os impactos dele, a gente sabe que a vida vai mudar, tá todo mundo falando, agora tá fácil de falar, né, do novo normal,
que a gente vai mudar o jeito de consumir, a gente vai mudar o jeito de fazer tudo. Agora é hora da gente olhar para baixo e trabalhar. Baixar a cabeça e efetivamente trabalhar. Buscar alternativas de inovar dentro do nosso próprio negócio, buscar alternativas de conseguir passar por isso, porque definitivamente não vai adiantar nada, apesar da gente ter que ficar em casa, a gente não pode ficar em casa chorando. A gente precisa fazer com que as empresas funcionem, que as empresas rodem. E para isso vai ser... Nunca eu acho que teve um momento que a criatividade foi tão fundamental para qualquer empreendedor. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente começar a falar dessa estratégia é definitivamente você abrir mão de pessimismo, você definitivamente abrir mão de pânico. O pânico não pode fazer parte da tua rotina. Perfeitamente, né? E essa calma aí, ela tem que ser repassada para as pessoas que estão relacionadas com você, né? Então, você como empresário, você como empreendedor, você tem que entender que tem uma rede relacionada a você. Você tem teus colaboradores, você tem a família dos teus colaboradores, você tem a tua família, você tem teus fornecedores, você tem teus clientes. Você tem muita gente envolvida que você nem faz ideia. E cabe a você, que é uma referência, trazer essa relação, né? Fazer essa calma, tentar olhar para o cenário e tirar de todo o teu conhecimento do teu negócio, que eu reforço, eu gosto de sempre trazer isso, né, Jota? É comum a gente chegar para cliente e o cliente fala, porque um consultor de não sei o que veio aqui, o consultor não sei de lá veio para cá. Não tem consultor no mundo que entenda mais do teu negócio do que você. Ele pode entender mais em algumas áreas, ele pode entender mais de finanças, ele pode entender mais de vendas, ele pode entender mais de tecnologia, mas do teu negócio, é você que é quem criou o negócio, quem começou o negócio, quem dedicou o sangue no negócio. Então, você tem que olhar para as oportunidades, porque ninguém conhece o cliente melhor do que você. Tá? Então, é importante você parar, pensar e trazer essa visão estratégica e essa calma para as pessoas que não estão envolvidas com você, seus colaboradores e todo mundo relacionado à sua empresa. Exato. E o papel do consultor, quando a gente traz um consultor para o negócio, é ele nos trazer ferramentas, ele nos trazer um pouco do conhecimento técnico que ele tem para ajudar a gente a passar por um determinado momento, né? Mas ele nunca vai entender das variáveis do teu negócio, ele nunca vai entender, não vai conhecer tão bem o teu cliente quanto você conhece. Então, isso é sempre algo que precisa ser sempre realçado quando a gente está falando sobre qualquer estratégia. Porque, apesar da gente ter um direcionamento, não existe receita de bolo. Então, o objetivo aqui é que você consiga extrair o maior número de informações, raciocine como isso se aplica dentro do teu negócio e coloque um plano de ação, né? Coloque em prática tudo isso. Agora, sem mais delongas, vamos começar a falar dos próximos passos. Entendemos que o coronavírus é algo importante, algo sério e relevante, entendemos que o mercado não tem um conhecimento técnico, que é fundamental a gente buscar a profissionalização da nossa gestão financeira. E agora, João, quais são os próximos passos para a gente poder passar por esse momento tão complicado? Bom, eu acho que antes de ir para o plano de ação, a gente tem que deixar muito claro na nossa cabeça que tem algumas coisas que não podem mais acontecer e entender qual que é o nosso foco, tá? Então, gente, não dá mais para tocar a empresa sem direção, sem saber para onde está indo, tá? Então, tem que estar tudo muito bem alinhado. Você tem que ter alguma coisa te direcionando, tem que ter um GPS ligado. E a única coisa que vai te direcionar agora vão ser os teus números, vai ser o teu financeiro. O financeiro vai ser a bússola que vai te guiar nessa dificuldade. E você tem que estar olhando, e todo mundo envolvido no teu negócio tem que estar olhando para o mesmo lugar. Agora, a meta é muito simples, é sobreviver, pagar a conta, empatar, 0-0, ponto de equilíbrio. Chame como você quiser. Qualquer negócio foi feito para gerar caixa, foi feito para ter resultado. Então, qualquer empresa ela precisa se pagar para dar continuidade. Isso, se fosse seguido à risca sempre, teria menos impacto no momento de hoje. Então, o que acontece, gente? A gente tem que olhar e levantar quanto que a nossa operação custa, quanto que a gente tem de gastos relacionados a tudo que está envolvido e trabalhar para conseguir pagar essa conta. Não é hora de investimento mirabolante, não é hora de inventar um monte de coisa diferente, agora é hora de focar e dar direcionamento. A gente vai falar bastante sobre isso ali na frente. E o terceiro ponto, manter essa calma que a gente estava falando antes. Não vai ser fácil. Nunca foi fácil. Mas agora não vai ser, não vai ficar mais, obviamente vai ficar muito mais difícil. E, de novo, que tem muita gente dependendo desse circuito. Então, o que a gente fez aqui para apresentar para vocês nesse plano de ação, e até a imagem deixa muito clara ali, é uma estratégia de guerra. Literalmente é uma estratégia de guerra. A gente vê aí nas notícias o pessoal falando da guerra contra a pandemia, a guerra contra o corona, a guerra em combate
a doença e tudo mais, e aqui é uma guerra com combate à falência dos negócios. A gente tem que olhar isso como uma estratégia, literalmente como uma guerra, porque a gente está falando de estratégia, porque a gente está falando que vão ter muitas baixas, porque a gente está falando que vão ter muitos desafios e que a gente vai ter que olhar para um cenário onde a gente vai ter muita adversidade nesse caminho. Então, dentro disso, a gente montou um plano onde a gente tem 3 grandes partes. Tá? Então, a primeira delas, que é composta dos 3 primeiros meses, que elas são os 3 primeiros meses mais críticos, a gente dá o direcionamento para o foco na organização, onde você para, se organiza, levanta a informação e começa a olhar para os teus números para ter o direcionamento para a tomada de decisão. Do 4º ao 7º mês, a tendência é que o nível de esforço reduza e que a tua situação comece a dar um sinal de melhoria. E aí sim você consiga exercitar a reconstrução do teu negócio. Para que lá no último mês desse programa, lá no 8º mês, você comece a ter a sua recuperação. Tá? Então, a gente listou alguns pontos para serem trabalhados em cada uma dessas etapas que a gente vai compartilhar aqui com vocês. E, de novo, o que a gente está colocando aqui são algumas sugestões baseadas na nossa expertise. É muito importante, você que está assistindo agora, se quiser mandar algum comentário, mandar alguma informação ali no chat, a gente está disponível para colocar seus pontos e que a gente pode estar discutindo aqui, a gente está recebendo as suas perguntas aqui online também. Fala, Jota. E um ponto mega importante, né, é deixar claro que esses 3 primeiros meses, porque significa que a gente tem uma previsão de que isso tudo vai demorar 8 meses? Não, não tem como ter previsão. Qualquer previsão agora, ela é um chute, ok? Mas dentro de tudo que a gente pesquisou, dentro de tudo que a gente analisou, a gente entende que antes de 8 meses, não vai existir uma mudança muito drástica que vai permitir que o teu negócio bombe, exploda da noite para o dia, né? Com consistência, deixando bem claro. É óbvio que, às vezes, uma ação específica pode dar um resultado muito bom, mas a gente precisa trabalhar em coisas consistentes, né, que conseguem dar um resultado cíclico e constante para te dar a sustentação necessária para o teu negócio efetivamente voltar a ficar de pé. Então, por que a gente separou 3 meses nesse período inicial, né, nesse período de planejamento? Porque o Brasil inteiro está com diversas situações para que você tenha incentivos, para que você tenha prorrogação de prazos, para que você tenha uma série de fatores que impactam diretamente na tua empresa. Então, nesse período, como as demandas, em grande maioria, reduziram, como as demandas estão muito diferentes, você acaba tendo mais tempo para conseguir realizar essa organização. Entenda esse tempo não como uma perda de tempo, como se o teu recurso estivesse acabando, como se o teu tempo estivesse acabando, não. Entenda esses primeiros meses da estratégia como o melhor investimento que você pode fazer num período como esse, que é onde você vai entender o que é relevante, o que não é relevante e qual é o caminho certo e o que está te dizendo que você está no caminho certo nesse processo de reconstrução. Então, é muito importante que a tua dedicação seja extrema em todo esse período, mas nesse início, você precisa estar com o teu foco 200% em elaborar essa estratégia que a gente está apresentando. Maravilha. Então, vamos lá. Começando com a organização. Bom, gente, primeiro mês, tá? E quando eu tô falando primeiro mês, eu não tô falando para você esperar, né? E ter aquela síndrome do auto-engano, né? Vou deixar para segunda-feira, né? Para que começar na sexta? É agora, é daqui a pouco. Terminou de assistir aqui, se você estiver se sentindo nesse momento ali, parar e fazer. É o mais rápido possível. Não precisa esperar dia 1º para começar as coisas. Então, considera o mês 1 a data 0, tá? Primeiro de tudo, organizar a casa. Tá? Eu acho que esse é o grande trabalho. Levantar todos os custos e despesas da tua empresa, tentar levantar o ponto de equilíbrio, enfim, o custo, chame como você quiser, entender quanto que custa a tua operação. Definir prioridades, então listar ali quais são, dentro dessas custos e despesas que você levantou, o que é importante, o que é mais importante, o que é de suma importância para o desenvolvimento do teu negócio, para a entrega do teu produto, para a entrega do teu serviço, o que vai fazer você não entregar, o que vai fazer você não vender mais. Então, essa lista de prioridades vai fazer sentido para a próxima etapa, que é começar a fazer alguns cortes. E aí o corte que a gente está falando é iniciando pelas despesas indiretas, que é o que não tem uma ênfase direta na tua entrega de produto, pausar novos investimentos, então não é hora de expandir e fazer grandes construções, grandes expansões de marca, novas sedes e tudo mais, a não ser que você esteja muito capitalizado, com um foco muito grande, ou que você esteja num cenário completamente diferente que a grande maioria das empresas do país, e torço para que alguém que esteja assistindo esteja realmente nesse cenário, mas caso não faça novos investimentos.
Depois olhar para corte de custos. Então, por que o custo vem depois da despesa? O custo é sempre relacionado à tua entrega. Se você não tem custo, você não tem produto. O custo é mão de obra, matéria-prima, ele é funcionário, ele é a ferramenta que você utiliza, ele é tudo que está relacionado com o que o teu cliente vai receber lá na outra ponta. Então, a gente sempre tem que olhar com custos com um pouco mais de carinho do que para despesa. Tá? Próximo ponto, depois do que você viu que você já pôde cortar tudo, a gente vai olhar para a renegociação de fornecedores. Teus clientes já devem estar te ligando, pedindo ajuda. Poxa, preciso negociar desconto, preciso segurar esse pagamento, preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer isso com teus clientes também. Não tem vergonha nenhuma em negociar. Então liga para ele, pede ajuda. Se o cara é teu parceiro, ele vai te ajudar. Avalia a linha de crédito. Eu acho que só um ponto a respeito de renegociar os fornecedores, é muito importante a gente ter a responsabilidade num momento como esse, porque não é um momento que só tua empresa está passando. Obviamente a gente está falando de realizar alguns cortes, sim, infelizmente alguns cortes eles são necessários, mas se você cortar tudo, porque cara, a gente é do financeiro, é muito conveniente a gente chegar e falar para você, velho, corta, cara, corta, separa um pouquinho de dinheiro que você tem, espera tudo isso passar, e quando tudo isso passar, você volta de maneira progressiva com um pouquinho de dinheiro no caixa para você começar quase do zero. O problema é que se todo mundo fizer isso, ninguém vai conseguir começar quase do zero. Se você cortar todo mundo, se a atividade econômica parar, cara, não vai adiantar. Então, na hora de renegociar com seus fornecedores, entenda que do outro lado também tem um empresário ou uma pessoa que depende daquele recurso para conseguir fazer com que a sua vida ande. Então, busque fazer renegociações que sejam justas. Não adianta você esfolar todo mundo para você sair o bonzão do negócio. No final das contas, você vai acabar tendo prejuízos muito maiores do que fazer uma renegociação justa. A ordem do momento agora é ter responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, na hora de renegociar com esses fornecedores. Exatamente. Avaliação de linhas de crédito. Bom, muitos bancos estão oferecendo linhas diferenciadas para esse momento. Então, olhem para isso. Tem muita linha que não estaria disponível se não fosse o momento. Por exemplo, as linhas de financiamento de folha estão com taxas baixíssimas e condições muito bacanas. Até para gente que não está com dificuldade de caixa, a gente indica que utilize, porque você vai poder usar esse dinheiro para outras finalidades. Aliás, o dinheiro da financiamento de folha vai para a folha, mas o teu caixa que sobraria ali, você pode utilizar para outras finalidades ou para um respiro para mais 2 ou 3 meses. Então, olhar para essas linhas vai te possibilitar um tempo mais de sobrevivência, porque você não sabe o que pode vir a acontecer lá na frente. Refinanciar dívidas antigas, postergações, enfim, tem N medidas que são implementadas, tanto falando de questões de crédito, quanto questões de impostos, e aí já vem uma orientação que você procure o teu contador para te ajudar com relação a isso. E olhar para a questão de vendas, olhando para a direção de necessidade financeira. Tá? Então, não adianta você ter uma meta super audaciosa de vendas, e aí isso vai um pouco... Eu tenho uma divisão dentro de mim na questão de ser parte financeira ou parte empreendedor, porque a gente sempre quer crescer muito o negócio, mas a gente tem que olhar para o que é sustentável para o negócio. Então, a ideia aqui é direcionar, eu preciso vender o quanto eu preciso para pagar meu negócio. Então, não adianta você querer vender 50, se para vender os 50 você vai ter que gastar 40. E aí você não tem dinheiro para pagar esses 40. Você não vai conseguir pagar porque o teu fluxo de caixa não permite, o teu fornecedor precisa receber à vista, e aí já vai ficar uma bola de neve para o mês que vem. Então, faça essa conta da forma correta e faça essa análise da forma que você vai conseguir passar esse primeiro mês da forma organizada. Fala, Jé. Um ponto mega importante ali com relação às vendas é que muitos negócios estão impossibilitados de vender. Não tem para quem vender. E aí fala, putz, tá bom, beleza, então se eu não tenho como vender, esse planejamento não serve para mim. Serve. Por quê? Por mais que agora você não consiga vender, você tem uma carteira de clientes, você conhece o teu mercado e você entende que as necessidades desse teu cliente estão mudando. Então eu sempre gosto de usar um exemplo que eu achei muito criativo. A gente fez uma live junto com o pessoal da Tecnofit, que é um software de gestão para academias, né? Então faz controle de acesso e todas aquelas coisas. Se você tem uma academia, procure a Tecnofit, que eles são muito legais. E, cara, essa galera parou. As academias foram proibidas de abrir no Brasil inteiro. Então, como que esses caras continuam vivos, né? Como que eles continuam fazendo seus faturamentos? Oferecendo pacotes de treinamento online para seus alunos, alugando halteres, colchonetes e equipamentos para fazer os exercícios. Enfim, buscaram maneiras diferenciadas, porque todo mundo está tendo que fazer exercício em casa. Quem
imagino que não seja a maioria das pessoas que tem esses equipamentos em casa, né? Não tem um peso, não tem um colchonete ali para poder fazer alguns exercícios em casa. Então eles estão alugando isso, entregando um pacote de aulas online, enfim, buscando maneiras diferentes de poder aproveitar o mesmo público que eles já têm, para não perder o vínculo com o público que eles já têm e ainda assim conseguir arranjar uma fonte de receita. Então, por isso que eu falei lá no começo, a criatividade agora, eu particularmente não conheço um momento onde a criatividade sempre foi importante, mas não tão importante como agora. Então, se você está impedido de vender, se você não consegue vender, cara, bota a cabeça para funcionar, entende o que na necessidade do teu cliente mudou. E aí você consegue achar maneiras alternativas. Talvez não de prestar o mesmo serviço, não vender o mesmo produto, mas fazer isso de uma maneira diferente, resolvendo um problema do cliente que você já tem. É muito mais barato você conseguir atender o cliente que você já tem do que você conquistar um cliente novo. Show de bola. Bom, vamos para o mês 2. Então, agora, gente, os 3 primeiros itens aqui do mês 2, tá? Então, avaliar o resultado financeiro que você organizou ali no mês anterior. Entender o que deu certo e repetir. Entender o que deu errado e refletir, né? Para a gente, errar de novo não tá correto, né? E esses 3 pontos que a gente trouxe ali, esses 3 iniciais aqui do mês 2, eles vão ser repetidos para sempre na vida de vocês, tá? Não é só nos próximos meses ali, mas eles vão estar repetidos aqui em todos os outros slides, mas eles devem seguir para sempre na vida de gestão de vocês, porque eles são cruciais para a gestão de qualquer negócio. Então, feito isso, avaliou os resultados, entende o que deu certo, entende o que deu errado. Primeiro exercício, já vamos reavaliar as prioridades. Por quê? Porque o que era prioridade há 30 dias atrás, quando o teu negócio era de um jeito, muito provavelmente mudou agora. Então, você vai ter que enxergar um cenário que você não imaginava que ia acontecer nesses 30 dias que passaram. Muito provavelmente você já se adequou e nem percebeu a um nível de atendimento diferente, a um produto diferente, a uma situação diferente. O próprio João estava falando essa questão de aluguel de equipamentos de academia e tudo mais. Tem gente que não imaginava que o cara que tinha lá uma academia, que tinha 30 bicicletas de spinning paradas, o cara está fazendo uma receita ali equivalente a 30, 40 mensalidades ali de musculação, porque ele está alugando essas bicicletas em casa. Então, tudo isso vai mudar a tua estratégia, vai mudar o teu planejamento. E, obviamente, que as tuas prioridades de contas vão mudar. Próximo ponto, manter a operação enxuta e sem novos investimentos. Legal. Se tivermos algum ganho, que bom, que legal. Vamos tentar seguir essa forma, mas ainda com calma. Não vamos investir o pouco dinheiro que a gente já ganhou, se deu certo ali, na expectativa que seja a grande virada. E também não sair já num processo de expansão que ainda não seria o momento. Agora, um ponto que tem que se ter muito cuidado. A gente não gosta, quando a gente fala de demissão, enfim, desligar pessoas. Existem várias medidas que estão colocadas aí, que foram apresentadas. Então, você consegue suspender o contrato de trabalho, fazer uma pausa, você consegue reduzir a jornada de trabalho, você tem N acordos que podem ser feitos diretamente entre o empregador e o empregado. Mas chega um momento, e você vai saber qual que é esse momento com o teu colaborador, onde você vai precisar sim fazer alguns cortes. Então, olhe dentro das prioridades aonde que essa pessoa está trabalhando dentro do teu negócio. Veja o que a entrega que ela faz todos os dias, as horas que ela gasta ali, como que essas horas estão saindo dentro da atividade dela. A primeira ação que você tem que fazer é olhar, poxa, se essa pessoa que está fazendo a atividade A fizer a atividade B, que vai me trazer mais retorno, vai fazer sentido? Essa pessoa consegue fazer a atividade B? Ela vai me ajudar nesse momento de dificuldade fazendo a atividade B? Ela topa fazer a atividade B? Ela tem a capacidade técnica de fazer a atividade B? Show! Então vamos tentar fazer esse exercício. Se isso não for possível, gente, infelizmente, você tem que focar no teu negócio. Então, seria o momento para fazer o desligamento. Então, e o momento seria agora, porque a tendência é que as coisas fiquem mais difíceis para frente. Então, o momento do segundo mês é o momento dos mais críticos aqui desse momento de organização. Porque se o primeiro mês na organização já foi complicado, o segundo, você vai ter o reflexo do primeiro que vai te mostrar as informações dessa tragédia que pode ter acontecido ali. Né? Então, tudo isso vai afetar essa sequência de mais 6 meses que a gente tem na frente. Quer comentar alguma coisa, Jota? Não, eu acho que esse ponto que a gente fala de reduzir o time, de fazer alguns tipos de desligamento, e até mesmo reduzir o portfólio de produtos, é uma coisa que, cara, qualquer empreendedor não gosta de fazer. A gente não abriu a nossa empresa pensando em reduzir, a gente abriu a nossa empresa pensando em expandir. A gente não abriu a nossa empresa pensando, não, eu vou chegar num patamar e ali eu chego num platô e para mim tá bom ali. Dificilmente o empreendedor faz isso.
João, de novo, aí, voltou. O empreendedor não gosta de fazer isso. São exercícios que tiram a gente muito do que a gente gosta de fazer e do que motivou a gente a começar nosso negócio. Porém, e isso é uma constante, inclusive no nosso caso, né, da Celero como empresa. Toda vez que a gente tem um risco de, né, poxa, a gente é muito grato por nunca ter tido que fazer algum movimento assim até hoje, e eu espero que as nossas estratégias funcionem e a gente não precise, mas toda vez que a gente precisa colocar na mesa a hipótese de fazer isso, já faz mal pra gente. É óbvio que a gente não gosta. Ninguém gosta. Eu acho que qualquer pessoa sabe que do outro lado tem um ser humano que precisa, e às vezes são pessoas que você gosta, que entregam bem em condições normais, mas pro momento da empresa elas não se encaixam. Então, também é injusto manter essas pessoas e não pagar salário para elas. Porque se o dinheiro acabar, o que vai acontecer é que no dia do salário elas não vão receber. E aí, o que é pior? Você dá a oportunidade dessa pessoa de repente, conseguir uma nova oportunidade, de ficar um período recebendo lá o seguro-desemprego, todas essas coisas, ou você manter essa pessoa até onde o teu limite aguenta, e quando esse limite passa, você não tem mais condição de pagar salário para essa pessoa. Então, a gente tem que refletir sempre, num momento como esse, a respeito do todo. Não é só aquela primeira impressão que importa. A gente precisa buscar mais informação a respeito de tudo, porque se cegar para esse tipo de informação, não vai, ignorar o problema não vai fazer com que ele se resolva sozinho. Por isso, é um assunto chato, é um assunto delicado, nenhum empreendedor gosta, mas é fundamental que estresse esse assunto para você avaliar se é necessário e quando é necessário. Bom, adotar novos meios de recebimento. Então, o que a gente está falando aqui, gente? Bom, já passou da hora de aceitar cartão de crédito, né? Aceitar vendas no cartão, essas coisas. É inadmissível a gente, em 2020, ter empresa que não aceita isso. E, obviamente, que eu acho que depois desse movimento não vai ter mais nenhuma, né? Então, assim, a gente tem muita gente que passou por mudanças aí, está tentando trazer, enfim, diversificação no modelo de recebimento. Então, cara, boleto, transferência, você consegue receber via outras ferramentas ali, com o celular, tem N possibilidades, facilite o pagamento do teu cliente. O cara está querendo comprar, então você oferecer meios dele pagar, poxa, você vai estar facilitando o teu processo de venda e, consequentemente, facilitando a entrega de dinheiro na tua conta. E a redução do teu portfólio de produtos. Então, poxa, a gente está falando de você trazer uma lista que você tem 100 produtos no teu cardápio, vamos pensar assim, você tem 100 produtos na tua lista, você tem um monte de coisa lá para vender, e está vendendo 10, está vendendo 15. Gente, para que ter tanta coisa assim? É desgaste intelectual, é desgaste operacional, é desgaste comercial. E, consequentemente, desgaste financeiro. Enxugar isso vai fazer com que você consiga operar com mais inteligência, mais eficiência e com menos gasto financeiro. Tá? Então, fechando o segundo mês, a ideia é que a tua operação já comece a funcionar de forma mais inteligente, mais enxuta. Para entrar no terceiro, de novo, reavaliando os 3 pontos que a gente trouxe aqui, e agora, começando com um plano que, além de se pagar, já que a gente sobreviveu o primeiro e o segundo, começar a pensar em sobrar alguma coisa de caixa. E aqui a gente não está olhando para sobrar 1, 2, 3, 10 vezes de caixa. Tomara, torcemos para que sobre para sempre caixa para você. Mas começar a pensar em 5%, 10%, guardar dinheiro na conta, para que você consiga ter uma sobra para o que vai vir lá pela frente. Então, a gente fecha esses 3 primeiros meses de organização, trazendo todos esses pontos aqui. Então, gente, o que eu peço para vocês é, pensem com carinho nesses 3 primeiros meses, vai ser a etapa que vai dar mais trabalho para você como empreendedor. Traga pessoas importantes para o negócio de vocês, seja sócio, seja amigo, seja conselheiro, seja colaborador que está próximo de você ali, não precisa ser uma pessoa extremamente técnica, mas uma pessoa que está envolvida. Eu tenho certeza que se você tem ali um colaborador que está há 10 anos com você, extremamente operacional, sem conhecimento nenhum, essa pessoa entende até melhor que você sobre os processos do teu negócio. Porque ela está ali na tua linha de frente, ela está brigando por você. Então, com isso, você vai conseguir traçar uma estratégia fenomenal para poder desenvolver o teu negócio. E, João, se você quiser ir passando só para concluir esse raciocínio, é sempre importante a gente ter mais de uma pessoa olhando para o problema. É aquela velha história que 2 cabeças não são melhor do que uma. Óbvio, não adianta nada você trazer uma pessoa que não sabe como é que funciona a tua empresa, não sabe como é que é a tua dor, não vai entender e não tem nem predisposição de entender. Mas é fundamental que você tenha opiniões. Por exemplo, numa empresa como a Celero, que recebeu investimento e tudo mais, a gente tem um conselho consultivo. São pessoas que a gente confia demais, que entendem o nosso problema,
que entendem pelo que a gente está passando e ajudam a validar se a gente está no caminho certo, se a nossa estratégia faz sentido. Porque, às vezes, a gente pensa numa estratégia que para nós parece incrível, parece maravilhosa, não tem como dar errado, e toda vez que a gente pensa, cara, não tem como isso dar errado, essas são as mais perigosas. Que é fundamental que alguém de fora olhe para isso e fale, caramba, cara, talvez, assim, ó, muito legal a tua estratégia, mas talvez ela não dê exatamente certo do jeito que você está pensando. Admiro o seu otimismo, mas a gente tem mais variáveis que a gente precisa se preocupar. E essas pessoas, elas não estão simplesmente querendo te derrubar, elas não estão sendo pessimistas, não, muito pelo contrário, elas estão justamente te dando mais informação para diminuir as chances da tua estratégia dar errado. E aí a gente tem um conhecimento melhor a respeito do problema e sim, a gente pode traçar um caminho mais palpável para conseguir passar por um momento delicado como que a gente está passando. Beleza, vamos para o segundo bloco aqui. Então, a reconstrução a gente dividiu em duas partes. Então, o mês 4 e o mês 5, e o mês 6 e o mês 7. Então, como o exercício é dividido em dois blocos de 2 meses cada, a gente acaba dividindo o tamanho do esforço. Então, de novo, começamos ali avaliando, entendendo que deu certo e repetindo, entendendo que deu errado e refletindo para tentar aprender com esses erros. Aqui é crucial, o Jota acabou de falar, todo mundo, todas as cabeças da empresa devem estar presentes na estratégia. Tem que estar todo mundo pensando junto para desenvolver o negócio. Tá? A gente tem que entender que esses 2 meses aqui eles vão ser cruciais para desenvolver quais serão as grandes... Só me dá um minutinho aqui, Jota. Oi. O que aconteceu aí, cara? Aconteceu que o meu telefone tocou de novo. Ah, ok. Não para de tocar esse telefone. Desculpa. Pronto. Beleza. Então, esses 2 meses aqui, 4 e 5, a gente vai conseguir olhar para frente. Né? Então, eles vão conseguir mostrar qual que vai ser a velocidade ou estimar a velocidade dessa recuperação. Porque você vai estar se reconstruindo, você vai entender, poxa, legal, já me organizei lá atrás, já começamos a ter aqui um olhar para uma sobrevida, alguma adaptação para o negócio, comecei a mexer com a minha estratégia. Então, acho, né, parece que vai demorar 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 2 anos. Aqui a gente vai conseguir enxergar isso, do meu ponto de vista. Porque você já vai ter um cenário. E aí a gente está vendo que o mercado já vai estar um pouco mais posicionado, porque o perfil de consumo em geral vai estar sendo alterado. A percepção das pessoas sobre o globo vai estar gerada. Não é perfil de consumo olhando só para consumo pessoa física, mas perfil empresa. Você tem... Poxa, a gente estava falando de educação agora na hora do almoço, né, João? Falando de escola, a gente, falando dos meus filhos que estão em casa, tendo aula online, e o quanto isso para eles que são crianças, eles estão tendo menos dificuldade do que as professoras que estão passando a aula no vídeo. Então, o quanto que a escola que tem que se preparar, não é a geração que está ali, e como que será isso daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que isso vai ser implementado, o quanto as pessoas vão se preocupar, putz, será que a gente vai ter uma situação dessa de novo lá na frente? Então, todo esse cuidado vai ser importante para conseguir se desenvolver, tá? Então, a gente vai... Oi? Eu acho que um ponto mega importante nesse período do mês 4 e do mês 5, e ele faz muito sentido, porque a partir do momento que a gente demorou os 3 primeiros meses ali de planejamento, óbvio, se você perceber que o resultado está vindo, você pode antecipar alguns passos, né? O importante é você nunca antecipar os passos referente a investimento. Valida, Exato. espera o resultado aparecer e vai consolidando o que você está fazendo, porque você está entendendo qual é o seu novo cenário. O tal do novo normal que todo mundo fala é isso. As necessidades de consumo, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, elas vão continuar existindo. Elas só vão mudar o jeito de consumir, mas a necessidade de consumo é sempre necessária. As empresas precisam faturar, as empresas precisam receber, as empresas precisam treinar suas equipes, as empresas precisam contratar. É uma questão de tempo para que isso tudo volte a aparecer com mais clareza no mercado. E esse período, a gente está considerando 5 meses aí, até isso tudo aparecer, eu acho que é um período interessante para a gente já ter esse resultado. De novo, significa que a gente está falando que vai demorar só 5 meses, essas imprevisibilidades todas? Não. Mas dentro do teu mercado, dentro do teu negócio, dentro dos clientes que você atende, do universo que você está inserido, aí você já tem uma visão mais clara do que você precisa fazer. E é nessa hora que a gente fala, que daí não adianta ficar olhando para o lado.
Não adianta você ficar olhando, meu Deus, tem um monte de empresa quebrando, meu Deus, tem um monte de gente demitindo, meu Deus, o mundo tá acabando. Ok, beleza. O meu negócio tá assim? Poxa, agora tá um pouco melhor do que estava 3 meses atrás. Então, para de olhar pro lado e olha para frente. Com certeza. Bom, se até agora não quebrou, gente, parabéns, né? O mais importante, manter a calma e as contas em ordem. Não é hora de exagero ainda. Aos poucos o retorno, aos poucos a gente tem que retornar ao crescimento. A gente é muito otimista, né? Brasileiro é um bicho muito otimista. O empreendedor, então, nem se fala. Eu sei porque eu convivo com um ser aqui que está compartilhando comigo essa live, que eu sou um cara otimista. Agora, o João Henrique aqui, realmente, às vezes eu preciso amarrar ele na cadeira para dar uma acalmada. Então, obviamente, se você já passou por 5 meses ali e está começando a se estruturar, você vai estar animado e você precisa estar animado. Mas ainda é um momento de calma, ainda é um momento de se controlar, porque ainda tem um desafio muito grande pela frente. Então, manter o foco e manter o desenvolvimento ali com os pés no chão. O foco tem que ser... Só um ponto, né? Por que o João tá falando tanto de cautela? E às vezes parece ser super chato, né? A gente, tipo, não, puxa, tenha calma, caramba, pô, que saco de vida que eu vou levar. Não é isso. É que se você der um passo em falso aqui, você bota tudo que você construiu até agora a perder. Então, no primeiro momento, a gente puxou o freio, segurou, entendeu o cenário e começou a fazer alguns testes para ver como que a gente conseguia trazer dinheiro para dentro de casa de volta. Legal, esses testes se confirmaram, a gente está conseguindo trazer mais um pouco de dinheiro para dentro. A gente se anima, a gente fala, caramba, agora é hora de eu fazer investimentos pesados em marketing, de fazer minha marca bombar agora, porque, puta, consegui achar uma oportunidade na crise. Agora que eu me consagro no mercado, né? Legal, beleza. Isso é o que o teu cérebro vai mandar você fazer e o teu anjinho otimista vai mandar você fazer. Mas você tem que lembrar desse ser simpático que está aqui na reunião, o João Augusto, né? Falando para você ter calma, cautela. Porque se você der um passo em falso, se você der um passo maior que a perna, você coloca todo o esforço e toda a dedicação que você teve até aqui no lixo. Você joga a tua empresa no lixo depois de ter feito algo tão difícil como você já fez até aqui. Exatamente. O foco, gente, aqui nesse momento é 100% no teu cliente. Você tem que olhar para ele. Você tem que focar nele. Você tem que entender o que ele quer, como que ele quer, o jeito que ele quer e, logicamente, entendendo de forma saudável como que você vai poder entregar tudo isso para ele, tá? Eu acho que assim você vai conseguir fazer com que esse valor seja agregado da melhor forma possível, tá? E, obviamente, olhar para novos investimentos, de novo, como a gente colocou, em novos produtos, em novas ideias com o máximo de cautela possível. Jota, vieram algumas dúvidas ali, você consegue pegar ali? A gente está transmitindo tanto no YouTube, e a gente começou pelo Zoom, deu um problema e acabou que a gente está recebendo algumas dúvidas pelo Zoom ali, né, pelo que eu estou vendo ali que a gente está repassando. Jota, você consegue pegar uma ali, por favor? Claro, eu tenho uma pergunta da Roberta, que tem uma clínica de estética. Acho que é da Ela é Roberta. de... A Roberta a gente pode falar na sequência ali que já vem no mês 7 ali. Vamos pegar mais para... beleza. Bacana. Bom, Roberto, então espera um pouquinho, a gente já responde a tua pergunta a respeito de crédito, né? De como pegar o melhor crédito agora. Isso. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Ele pergunta como calcular o melhor desconto para atrair a clientela. Eu quero fidelizar os meus clientes, mas não posso perder a minha margem. Olha que legal, ele pelo menos já sabe que é margem. Bacana. Bom, primeiro ponto, Marcelo, eu acho que você precisa ter um conhecimento, aqueles primeiros passos que o João passou, de como preparar os seus controles, ter um controle financeiro redondinho, impacta diretamente na sua precificação. Se o que eu estou falando para você aqui não faz sentido, se precificar e os seus controles financeiros da empresa como um todo não estão devidamente conectados, eu sugiro que você baixe a nossa calculadora de precificação, porque ela vai te ajudar a entender aonde esses pontos têm a relação. Porque o teu preço ele não tem que ser calculado exclusivamente com base no que o mercado faz, né? É muito comum a gente encontrar, não, mas o mercado coloca 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, e é o que eu faço também. Ou, putz, meu concorrente vende isso a R$14,90, então eu vendo a R$13,90. Ok, legal, é importante você fazer uma pesquisa de mercado nessas situações, mas, cara, teu cliente não tem os mesmos custos que você, teu cliente não tem as mesmas despesas que você, e teu cliente talvez não tenha, o teu concorrente talvez não tenha os mesmos fornecedores que você. Então, é fundamental que você primeiro conheça a tua casa e garanta que o preço que você está oferecendo é compatível com a tua estrutura de custos e de despesas.
A gente tem uma planilha super legal, super fácil de preencher, está disponível no nosso blog. Eu peço para que a Mari disponibilize o link também aqui no chat do YouTube, para que vocês possam acessar e baixar. Mas, basicamente, o que você precisa entender primeiro é a tua estrutura de custos. E aí, entender se a margem que você vai estar abrindo mão de um pedacinho dela não está comprometendo o que você já tem. Porque de nada adianta você vender 300 mil reais e não te sobrar nada ou sobrar muito pouco. O esforço para vender esses 300 mil reais vai ser muito grande e não vai ter resultado nenhum, não vai te ajudar nesse planejamento que você está desenvolvendo agora. Por isso que é muito importante, na hora de queimar o preço, né? Vou queimar meu estoque, vou liquidar o estoque, preciso de dinheiro em caixa, você precisa fazer as coisas de novo com consciência. Pânico e desespero não ajudam nesse momento. Toda vez que a gente faz alguma coisa com pânico, com desespero, a probabilidade de a gente cometer um erro grave é muito grande. Então, calma, respira, preenche a nossa planilha, disponível lá na ferramenta. Ela é gratuita, é só você fazer um cadastrinho lá bem tranquilo, a gente não vai ficar te importunando a vida com um monte de coisa, a gente não manda spam. É só para a gente ter o conhecimento de quantas pessoas estão baixando e de que mercado elas são. Então, você baixa lá a planilhinha, aprende a fazer a precificação, já te ajuda também a organizar um pouco mais a tua casa e os teus custos e despesas da empresa. E aí você pode tomar essa decisão com um pouco mais de clareza, sem poder afetar tudo que você já tem. O Cláudio mandou aqui para a gente qual a melhor ferramenta para condensar meus números e fazer melhor análise do resultado financeiro. Poxa, Cláudio, tem uma que é verde, assim, que é dos caras de Curitiba e tudo mais. Não, brincadeiras à parte, Cláudio. Eu vou te responder com da seguinte forma. Eu acho que é a que melhor se adequa ao teu negócio. Tá? Você tem que olhar para o tamanho do teu negócio, para o tamanho da tua rotina, para o teu nível de organização e como é que está disposto o teu tempo. Lá no começo que a gente falou, teu tempo, teu conhecimento financeiro, como está a tua capacidade de investimento e atrelar tudo isso para fazer a tua tomada de decisão. Tem N plataformas do mercado. Às vezes uma planilha simples pode te ajudar com isso. Para mim, o mais importante é que você tenha algum controle e olhe para esses números, por mais simples que seja esse controle, mas que te ajude a tomar alguma decisão do que você fazer um contrato com a gente, que seria muito legal também. Mas eu acho que o principal foco é ter alguma plataforma, alguma ferramenta, uma planilha, um controle que te atenda de qualquer forma, tá? Eu acho que a alternativa não falta, né, cara? Se você procurar ferramenta de gestão financeira no Google, vai dar 500 páginas de ferramenta. O que você precisa avaliar é o tempo que você está disposto a gastar nisso, o conhecimento técnico que você tem. Se é uma ferramenta que exige que você tenha conhecimento técnico e você não tem, eu não preciso te dizer que não adianta. E, acima de tudo, entender o que mais essa ferramenta pode te entregar. Se for só um software, que você só preenche as informações, talvez uma planilha já te ajude. E aí, enfim, a gente tem várias para download, na internet como um todo tem várias para download, e já pode resolver o teu problema num período como esse. Então, é isso que o João falou. Você precisa procurar alguma coisa que se adeque ao que você tem no momento. Ao primeiro que você pode pagar, e segundo, ao que você pode fazer e tem conhecimento para fazer. Não adianta nada você contratar o software da NASA, que provavelmente ele não vai ser efetivo nesse momento. Perfeito. Bom, gente, vamos voltar lá para a nossa estratégia. Então, agora a gente já está lá no nosso mês 6 e no nosso mês 7. Então, de novo, e para sempre. Está aparecendo na tela, Jetão? Sim. Avaliação do resultado, entendimento do que deu certo, do que deu errado e aprender com isso. O 6º mês agora, gente, agora o momento é de execução de tudo que a gente levantou até agora com mais força. A gente não pode afrouxar de jeito nenhum. Antes ali a gente foi salientando pontos, foi aprendendo, foi ajustando, mas agora é da forma mais rígida possível. Se a gente chegou até aqui, se a gente está lutando com o modelo de negócio, está vendo que as adaptações deram certo, que as adequações deram certo, a gente vê que a recuperação de fato é uma possibilidade, que a gente vai conseguir passar por essa. Tomar crédito de forma inteligente vai poder ajudar o teu negócio a alavancar e alavancar do jeito certo. Quando a gente fala de tomar crédito do jeito inteligente, eu acho que era isso que tinha a ver a pergunta da Cláudia lá, né, João? Cláudia é uma clínica de... Roberta. Roberta de Guarulhos. Isso, uma clínica de estética, né? Isso. Era isso. Ela fala aqui pra gente que ela tem medo de pegar empréstimo no banco e ficar perdida, né? O que ela precisa avaliar na hora de fazer essa contratação? Legal. Gente, sempre quando você vai olhar para crédito, você tem que olhar... O primeiro ponto é olhar para que eu vou usar o dinheiro. Essa é a grande motivação. Você não tem que olhar para o tamanho do dinheiro, você não tem que olhar para o tamanho da parcela, você não tem que olhar para o tamanho dos juros. Você tem que olhar primeiro para que eu vou utilizar. Aí sim você vai olhar para as outras coisas. O momento é
fluxo de caixa. Então, você tem que fazer composição de caixa. Então, você pega crédito para renegociar a dívida, você pega crédito para formar o teu caixa, você pega crédito para adiantar recebíveis que você ia receber em 12 vezes parcelado, por exemplo, na tua clínica de estética. Digamos que você venda procedimentos parcelados, em vez de receber picadinho, uma parcelinha por mês, você traz isso agora para compor você pagar as suas contas do mês. Vai pagar uma taxa? Óbvio que você vai pagar uma taxa, mas essa taxa vai ser menor do que o tamanho do impacto de você ficar esperando esse dinheiro entrar lá na frente. Então, é importante você olhar para que você vai dar esse dinheiro, analisar o tamanho da diferença. Então, poxa, se eu não pegar esse dinheiro agora, eu vou estar utilizando um limite grande de cheque especial, ou eu vou deixar de pagar um fornecedor que não vai estar trazendo uma máquina que eu preciso para fazer um tratamento aqui, por exemplo, ou vou ter dificuldade de não pagar um colaborador, que normalmente em clínicas ali tem muito freelancer ou até pagamentos de diárias, e enfim, às vezes até a clínica está fechada, né? Você tem que fazer a manutenção disso e tudo mais. Então tem N possibilidades. Então é olhar para o tipo de crédito que você está pegando, então olhar para o tipo de garantia que você tem para propor também. Então normalmente créditos com carros, imóveis em garantia tendem a ter uma taxa mais reduzida, né? Com relação a, porque você está colocando um bem que é palpável para você conseguir fazer essa a liquidação em caso de algum problema de dívida, e olhar sempre para as possibilidades que os bancos estão colocando. De novo, nunca foi tão aberto o acesso a crédito igual está sendo hoje. Você tem, além de bancos, você tem N cooperativas, você tem fintechs, você tem N possibilidades sendo ofertadas no mercado para os dias de hoje. É um ponto mega importante para isso, e isso é um dos motivos que mais nos motiva a produzir materiais e mais a conversar cada vez de maneira mais objetiva com pequenas e médias empresas. Porque, sim, a oferta de crédito aumentou e a burocracia para acessar esse crédito diminuiu. Por conta da demanda, as empresas estão tendo dificuldade porque está demorando para sair, mas a burocracia diminuiu drasticamente. O que não pode acontecer? Você não pode pegar esse crédito simplesmente para pagar tudo que está atrasado. Se você simplesmente pegar a dívida para matar o que ficou para trás, cara, você vai quebrar daqui 6 meses. Em vez de quebrar agora, você quebra daqui 6 meses devendo mais. Não leva vantagem, não existe o porquê você fazer isso. O objetivo do crédito, óbvio, tem créditos específicos, como o João falou lá, de financiar a folha. Você não tem como fazer qualquer outra coisa a não ser financiar a tua folha. Mas por que você vai financiar a tua folha? Para você conseguir ter um fôlego, né? Tem um limite, né, de até R$ 2.090 que você pode financiar para qualquer pessoa dentro da empresa, mas é um limite de R$ 2.090. E se você puder aproveitar isso, né? O dinheiro que você ia gastar ali, você usa para gerar mais tempo de caixa, para conseguir dar conta de alguns compromissos que você achou que não ia ser possível, mas tudo para manter o funcionamento do negócio, manter o fluxo de caixa o mais perto do positivo possível. É para isso que a gente deve buscar o crédito. Se não acontece da maneira mais dolorida, que é uma quebra, né? Porque só quebrar já é ruim. Quebrar com uma dívida astronômica é pior ainda, porque você vai ter que ficar trabalhando de graça um baita de um tempo para conseguir resolver isso, e eu posso dar um testemunho pessoal de como isso não é agradável. Então, isso é fundamental, você entender para que você vai pegar o dinheiro e deixar muito claro que não adianta você pegar o dinheiro simplesmente para pagar o que está atrasado. Você tem que pegar o dinheiro, uma parte pode ser para pagar algumas dívidas, alguma coisa, tudo bem, beleza. Mas uma parte precisa ser para te gerar um capital de giro, para te gerar um fluxo de caixa necessário para a tua empresa continuar operando. E aí você não se perde. Se você respeitou todos os outros passos que a gente falou da estratégia até agora, você tem controles financeiros, você tem previsibilidade, você tem tudo que você precisa para saber para onde está indo o dinheiro da tua empresa. E aí você não vai se perder. Não tem o risco de você se perder pegando um crédito que, enfim, vai acabar nem em nada. Maravilha. E, de novo, né? Não podemos parar de renegociar. Se já passamos lá do primeiro mês de negociação até o 7º mês e sobrevivemos, tem muita gente que está precisando muito mais de dinheiro. E a gente precisa entender também que a gente não é banco, né? Apesar do banco estar oferecendo várias condições, a gente não tem o caixa deles, né? Então, aqui é a hora de você olhar para os teus fornecedores, de você tentar entender com eles como que você pode ajudar eles também. Você olhar para os teus clientes de novo, ver como é que pode ajudar eles. De você ver quem pode te ajudar. É um ciclo, essa manutenção de relacionamento. Cada um olhando com responsabilidade para o fluxo do caixa do outro e juntos conseguindo construir essa visualização. Tá? Eu acho que o grande foco é isso. E aqui um ponto bem simples, cara. As pessoas que não estão dispostas a renegociar num período como esse, elas não merecem ter a tua atenção quando tudo isso passar.
Porque agora é uma hora que, quando tá tudo bem, todo mundo é nosso parceiro, né? Todos os fornecedores são nossos brothers, assim, todo mundo é muito amigo, todo mundo se ajuda, mas na hora que o pau quebra mesmo, que você vê quem está disposto a te ajudar efetivamente e quem não está disposto a te ajudar efetivamente. Não estou falando que todo mundo é obrigado a trabalhar de graça, até porque esse cara também tem conta, vamos lembrar da responsabilidade. Mas, cara, é ouvir, é conversar, tentar chegar num meio termo, não em algo que seja ruim para você, nem ruim para outra parte. Que seja parcialmente ruim para os dois. Né? Que não vai ser o que a gente quer. Quando a gente entra numa negociação, a gente precisa entender que eu não vou conseguir nem 100% do que eu quero, nem 100% do que a outra pessoa quer. E isso é fundamental. E quem não está com a mentalidade aberta para isso nesse período do mercado, cara, esse cara não merece a tua atenção, nem a de ninguém, particularmente falando. Beleza. E chegamos ao 8º mês, que, olha só, é verde, coincidentemente, que beleza. E que, em tese, é o mês aí da recuperação, tá, gente? Então, de novo e para sempre, avaliando, entendendo o que deu certo e o que deu errado. Aos poucos, avançando os investimentos em marketing e vendas. Então, a gente entendeu esse novo modelo de negócio, adequou o nosso produto, começou essa reconstrução e começa a investir aos poucos em marketing e vendas ali para começar a escalar o teu negócio. Entender já qual que é a viabilidade de possíveis novos produtos, novas áreas de atuação, novos públicos que você nem sonhava em atender, que agora é uma possibilidade. Começar a aplicar novas metas financeiras que você não tinha antes. Né? Você tinha metas de vendas, metas estratégicas, metas operacionais, metas de expansão, mas você nunca olhou para ter uma meta financeira e agora você enxergou a importância. Então, vamos tentar olhar, além de um negócio se pagar, vamos tentar enxergar poxa, vamos tentar ter dinheiro para mais de um mês, para 2, para 3 e assim por diante. O foco, ainda, a gente está olhando para a manutenção e o crescimento vai vir em ritmo moderado. Então, a gente já conseguiu se desenvolver, a gente já conseguiu fazer o negócio crescer. E o grande foco é fazer com que as coisas aconteçam. Chegou uma pergunta aqui, Jota, do Júnior de Goiânia. Isso. É isso. Lê para mim que está muito pequeno aqui para mim. Sim, eu vou ser seu assistente de palco. Obrigado. Tenho uma agência de marketing e estou começando a perder clientes devido à crise. Cheguei no momento de fazer cortes. Quais seriam os cortes inteligentes a se fazer? Vai lá, CFO. Bom, Júnior, eu acho que primeiro de tudo, cara, você tem que olhar para dentro do teu negócio e colocar aquelas questões das prioridades. Né? Então, a gente falou lá atrás, listar bem listadinho tudo que tem de sair do teu negócio. Pega lá, não sei se você tem algum tipo de controle, algum sistema, enfim, como que você faz isso. Vamos fazer do jeito mais simples. Pega uma folha de papel, divide ela no meio, escreve lá, pagamentos, e vai escrevendo, um por um. Cada software de edição que você usa, cada ferramenta que você usa, cada colaborador que você tem, cada custo, cada despesa, gasto com infraestrutura, gasto com computador, tudo, 100% de cada conta que você pagou nos últimos 3 meses aí que você tem de controle. Ah, cara, mas eu não tenho esse controle. Faz uma estimativa, faz o que você sabe, faz o que você lembra, que você sabe o que, com certeza vão te lembrar. Uma certeza que a conta vai chegar. A receita é sempre uma expectativa, o pagamento é sempre uma certeza. Você pode mudar de nome, de país, de aparência, do que você quiser, cara, mas os boletos eles vão chegar sempre. E assim, se você não tem um controle financeiro até agora, puta, agora é hora, né? Vamos montar, abre tua conta do banco, pega teus boletos, cara, e começa a montar o teu controle, pelo menos de pagamentos. Você não precisa fazer as classificações no primeiro momento, nem nada muito avançado, mas algo mais simples mesmo, para você ter a certeza de tudo que foi pago nos últimos meses, para você entender mais ou menos tudo que está, para onde está indo o teu dinheiro, da onde está vindo o teu dinheiro, quanto esses clientes que saíram representam, para você entender qual é o seu novo ponto de equilíbrio. E aí sim, você pode começar a entender se é a hora de cortar ou não. Porque às vezes o que acontece? A gente corta na pressa, né, no susto, e a gente fica sem a capacidade mínima de atender os clientes que sobraram. Porque, pelo que falou, ele começou a perder clientes. Então, alguns clientes ficaram. Se você começar a fazer corte indiscriminado, você não consegue nem atender os caras que sobraram. E aí vai ser pior ainda, né? Você vai perder os que sobraram. Então, por isso é fundamental, cara. Não tem como você falar, faça corte sem você ter controle. Exato. Tem controle, você consegue entender qual é o corte que vai doer mais, qual é o corte que atrapalha mais, e aí é uma decisão, né? Esse corte, ele me ajuda a gerar caixa,
né? É um corte de uma pessoa cara que não me gera tanto resultado, mas é importante para a estrutura quando eu tenho um time grande, ou eu estou cortando uma ferramenta que um cliente específico me pediu uma vez e como ela era muito baratinha, ela ficou aqui esquecida, eu vim pagando, vim pagando, vim pagando. Então você começa a achar esse tipo de coisa dentro da empresa. E é nessas horas que você consegue efetivamente entender o que você pode cortar e o que você deve cortar e o que definitivamente você não pode cortar. Então, eu acho que esse exercício da folha é muito simples, cara. Coloca a listinha, coloca lá a prioridade. Então, coloca lá, o que é muito importante que o teu produto, dos clientes que você tem ainda, não pode ser cortado, senão eles vão ficar sem. 2, o que vai ficar difícil se eu cortar, mas ainda assim o meu cliente ainda vai ter lá na outra ponta. E 3, o que é dispensável no momento. Vai ficar difícil, mas eu consigo seguir nesse momento em frente. No outro lado, você coloca todos os teus recebíveis. Então, do lado esquerdo as saídas, do lado direito as entradas. Soma tudo ali, você vai ter o total das tuas receitas. E aí você vai somar lá embaixo. Total de entrada, total de saída. Conta muito simples. Um menos o outro vai ser a diferença. Começa fazendo a diferença ali. Peguei lá da prioridade 3, né? Então, que seria a menor prioridade, ou como você chamar, o que tiver menos relevância ali. Diminuiu esse valor, veja se já empatou. Empatou? Vai uma por uma, né? Não precisa cortar todas de uma vez também. Mas, tipo, cortou uma, empatou, não, cortou duas, empatou, não, cortou três, empatou, beleza, a gente já pode parar por aí. Ou não, você vai avaliando conforme o teu negócio, tá? Exato. Bom, e aí o que é legal? Se você chegou até aqui, olha que bacana, gente. Até a gente fez um diplominha improvisado aqui para você. Se você chegou no mês 8 e seguiu todos esses passos, você conseguiu fazer uma coisa que a grande maioria das empresas não consegue fazer no Brasil. Então, primeiro de tudo, implementar um sistema de gestão e controle financeiro. Eu não estou falando de um sistema, um RP, uma plataforma, estou falando de um sistema processual, um sistema de gestão, um controle, um modelo de análise de informação financeira teu. 2, um plano de contingência financeira. O que a gente está fazendo realmente aqui é um plano de contingência. Está analisando as informações, está agindo com base em algum extremo que está acontecendo. 3, criar e seguir um planejamento financeiro. Tão difícil quanto criar e seguir, né? Porque o seguir não depende só de você. O seguir depende de N fatores que estão acontecendo. 4, criar e seguir metas financeiras. De novo, a gente olha muito para a meta comercial, para a meta estratégica, para a meta de expansão, para a meta operacional e esquece dos nossos números, que nada mais são do que todas essas outras metas que a gente acabou de falar, traduzidos em cifras, em reais, né? Então é muito importante olhar para isso. E por fim, e o mais importante, conseguir tomar decisão baseada em dados. Poxa, gente, o Tozinho tem uma ótima metáfora, que eu vou até deixar ele falar, que tomar decisão... como é que é, Jota, do avião lá que você fala? Fui tentar fazer aqui, não consegui. Cara, pois é. É que, cara, imagina se você está entrando num avião e o piloto fala, né, o comandante, passageiros, eu sou o comandante Tozinho e a gente está indo para um voo que vai levar a gente até onde for mais conveniente. Cara, não sei vocês, mas eu ia me borrar de medo de estar nesse avião, até porque eu já tenho medo de voar de avião. Isso é verdade. Não tem como você estar seguro, não tem como você dormir em paz se você não sabe para onde a tua empresa está indo, se você não tem um controle do que está acontecendo. E isso impacta diretamente no planejamento financeiro. Porque, no fim das contas, a gente pode ter métrica de tudo que você quiser, cara. Virou moda falar de KPI agora, né? O pessoal descobriu o KPI e, putz, fizeram penteadeiras de KPI. Mas, no fim das contas, você precisa saber se a empresa está se pagando e se você tem caixa para o período que ela não está se pagando. Isso representa o jogo. Se você não tem esse acompanhamento, se você não tem esse planejamento, se você não tem o rigor e a disciplina de fazer isso, cara, esqueça. Você nunca vai conseguir dormir tranquilo. Você nunca vai saber o que está acontecendo e você sempre vai ter a sensação de vender o almoço para pagar a janta. E é muito chato, né, cara? Porque, putz, você faz uma venda legal pra caramba, você pensa, puxa, que massa, uma venda massa, vai entrar bastante dinheiro no caixa, aí você lembra que você tem um monte de coisa para pagar que você nem lembrava direito. E você sempre tem aquela sensação de estar andando no mesmo lugar. Por que isso acontece? Porque você não tem esses pontinhos do diploma que o João montou para quem conseguiu chegar até esse ponto. E só fazendo um outro parênteses, né? Aqui a gente está chamando de mês 8. Isso pode variar de empresa para empresa. Com Isso pode certeza. ser 5 meses para uma empresa, isso pode ser 24 meses para outra empresa. A grande questão é você entender quais são esses 3 quadrantes. Significa que você precisa passar 3 meses planejando a sua estratégia? Não. Se você conseguir chegar a
respostas mais rápido. Óbvio que você não precisa ficar 3 meses esperando para botar em prática o plano. Significa que se você seguir o plano, demorar 3 meses fazendo o teu planejamento, ali nos meses seguintes você vai ter um resultado incrível, fantástico, e no 8º mês, com certeza absoluta, você está gerando caixa? Óbvio que não. Cada empresa é uma empresa. O que a gente tentou fazer aqui é mostrar de uma maneira figurativa os passos necessários em cada momento. Então, você identificou que aquele é o seu momento, de acordo com o que a gente falou aqui? Massa, legal, passa para o próximo. Essa eu acho que é a principal mensagem a respeito de tudo que a gente está falando aqui. E é óbvio que a gente vai disponibilizar tudo que a gente falou aqui, todas as perguntas e tudo mais, vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar para todo mundo, não só que está acompanhando, mas para pessoas que não conseguiram pegar a live no momento dela, possam usar isso como material didático na hora de montar o planejamento das suas empresas. É isso, é perfeito, Jota. Eu acho que esse é o grande ponto aí, é olhar para as informações e entender que elas estão ali para alguma coisa, né? É utilizar elas. Bom, antes de ir para a última tela aqui, o Júnior, que a gente fez a pergunta, ele fez teve mais uma aqui, que ele colocou: como identificar novas oportunidades da minha carteira de clientes para continuar tendo receita? Cara, eu vou fazer um comentário rápido sobre isso, a gente até estourou o tempo aqui, mas acho que é legal, porque isso serve muito, acho que para N negócios diferentes, né? Eu tive eu fiz um material para uma empresa voltada para restaurantes ontem, a gente estava falando sobre isso, né? Como aumentar o ticket médio e tudo mais. E, poxa, né? Você pensa que McDonald's, Burger King, há centenas de anos, aí, vamos falar assim, né? Sendo bem excessivo, já fazem a propaganda, né? Pô, R$1 a mais você leva batata grande, por 3 batatas a mais, né? Você leva lá a Coca-Cola maior por R$1 a mais e tudo mais. Isso tudo, cara, é por R$1 a mais. De um em R$1, cara, isso faz uma diferença aí que vocês não fazem ideia. Então, olhar, mas por que isso? Porque você vê a oportunidade ali na hora da venda. Então, dependendo do teu negócio, você vai conseguir enxergar no público que está do outro lado, tipo, o que esse cara quer. Então, o cara que está procurando a comida, ele vai enxergar ali no tamanho da fome dele a oportunidade de, por R$1, que é tão pouco, a possibilidade de comer mais. Então, isso vai representar alguma coisa na margem ali que vai ser atrativa. Para quem é um prestador de serviço como você, uma agência, cara, poxa, todo mundo quer agora é vender. Todo mundo quer vender de alguma forma, todo mundo quer trazer receita para dentro. E ninguém melhor que uma agência de marketing para conseguir fazer isso, para conseguir ajudar o cliente. Então, o que é legal do cara da agência de marketing é que, normalmente, quem trabalha numa agência de marketing é extremamente criativo. Então, você consegue não só fazer o trabalho de web design que você já faz, mas você consegue ajudar ele a fazer N tipos de campanhas, você consegue ajudar ele a trabalhar a marca, você consegue ajudar ele a fazer e-mail marketing, você consegue ajudar ele a trabalhar com, sei lá, um layout de uma imagem para mandar para o WhatsApp, você pode ajudar ele a construir algum outro tipo de material que não estava no teu escopo de serviço. Então, você tem essa possibilidade de maleabilidade. Então, acho que quem vai te ajudar a discriminar qual que seriam as outras possibilidades de receita é o teu cliente. Então, liga para ele e fala: cara, como é que estão as coisas? Como você acha que você podia vender mais? Como que você acha que você poderia ter contato com o teu cliente? Como que eu posso te ajudar a fazer isso? Às vezes, você pode descobrir um serviço novo que você nem fazia ideia que poderia estar colocando, e você pode fazer esse intermédio junto ao teu cliente, até fazendo parte aí de um share da receita e tudo mais. Beleza? 100% de acordo. 100% de acordo. Bom, gente, último ponto de reflexão, e eu já deixo isso aqui para vocês ficarem na cabeça, tá? Legal. Pô, foi legal, falamos de gestão, de planejamento, de organização e tudo mais. E, poxa, por que a gente não pensou nisso antes, né? Por que finanças só ficou importante agora que a gente está com dor de barriga? Por que finanças só ficou importante quando está todo mundo em crise? Por que o planejamento financeiro ficou importante quando o caixa está indo embora, quando eu não consigo vender, porque parou de sobrar dinheiro, porque ficou mais apertado do que já era? A gente precisa olhar para isso como uma oportunidade para o que vem pela frente. Na crise, lá de trás, que o João comentou quando a gente começou o negócio, teve muita empresa que aprendeu, que entendeu a importância da gestão financeira, se capacitou e não está com tanta dificuldade agora. Está difícil, mas já estava programado, se organizou, sobrou caixa, vai aguentar, vai sofrer, mas vai aguentar melhor do que quem não se programou. E teve gente que não aprendeu. Agora é uma nova chance de aprendizado. Então a gente precisa olhar para isso e precisa desenvolver. E eu termino a nossa fala aqui, gente, convidando vocês para acessarem o nosso portal 100% direcionado com conteúdos voltados para combate financeiro, digamos assim, à pandemia, tá? Então, ali nesse QR Code, vocês conseguem clicar pegar pela foto do celular
ele vai direcionar direto para o nosso blog. Vocês vão conseguir acessar todos os materiais que a gente vem construindo todos os dias. Ali tem textos, tem tradução de material de fora, tem tradução de texto de ministro, de lançamento enfim, questões relacionadas a medidas econômicas, textos tributários. A gente pega, traduz do financês, do contabilizês, do ministrês, do politiquês, valida se é verdade primeiro, traduz isso aí para uma linguagem, né, que a gente consiga entender e apresenta para vocês ali. Tem por estados, tem muita coisa, tem planilhas, tudo isso 100% gratuito para poder contribuir, né, de alguma forma nesse momento de dificuldade. E fica aqui meu agradecimento para todo mundo que participou e que vai estar assistindo esse vídeo na sequência. João? Eu também gostaria de agradecer pelo tempo, a gente acabou estendendo um pouquinho, mas é porque a gente acredita que é um material muito rico. Só para vocês entenderem, essa foi a estratégia que a gente colocou em prática na Celero, e a gente está conseguindo passar por isso. Então a gente falou, putz, cara, deixar isso guardado só para nossa linha de raciocínio, putz, a gente pode mais. E aí que entra a questão do nosso propósito, né, cara? A gente quer salvar pequenas e médias empresas, independente da situação, independente do momento. É para isso que a gente faz o que a gente faz. E é óbvio, se você entender que o que a gente está falando aqui faz sentido, que a gente não está falando nenhuma besteira, segue a gente lá nas redes sociais, acompanhe a Celero, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. A gente sempre está publicando coisa nova, sempre está publicando novos conteúdos e novas dicas para ajudar você, empreendedor. E em breve a gente vai anunciar uma grande novidade para você que quer um pouco mais. De repente você acha que... Ele não consegue ficar quieto. Lógico, vamos aproveitar para anunciar as coisas, né, cara? A gente entende que tem gente que não, de repente, não tem a condição de contratar a Celero agora, ou não se sente seguro de fazer a contratação da ferramenta no momento como esse. Então, nas próximas semanas, mais especificamente na próxima semana, a gente vai estar anunciando uma baita de uma novidade, um passarinho verde, tudo aqui é verde, me contou que vai ser na quinta-feira. E para quem tem uma dúvida ou quer se aprofundar um pouco mais no tema, quer aprender como ser um empresário melhor, um empreendedor melhor e usar tudo isso para afiar o machado, para ficar mais preparado para encarar os próximos momentos, a gente tem uma excelente notícia que a gente vai te dar na quinta-feira. Então, segue lá os nossos canais que vem uma coisa fantástica por aí. Beleza? Bom, gente, é isso. Show de bola. Obrigado, pessoal da JFF, ali, pelo comentário. Plenamente concordamos aí com o que vocês colocaram. Acho que é isso. E, gente, tudo de bom aí. Vamos seguir, fiquem em casa, conduzam o seu negócio da melhor forma possível, cuidem dos seus clientes, cuidem dos seus colaboradores, cuidem dos seus fornecedores. Responsabilidade, vamos para cima. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado.